Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo a série Classe VIP. Aqui no canal Vigia das Pessoas, nós estudamos a Bíblia diariamente. A Bíblia é um livro misterioso. Ela se revela àquele que a procura. Sim, não é um livro de mitos, é um livro de verdades estabelecidas antes da criação do homem no Éden. As verdades foram estabelecidas antes da criação do homem. Nós utilizamos esse guia de estudo aqui, também conhecido como lição da escola sabatina. Você também pode ter uma lição dessa. Para isso, basta entrar no site da cpb.com.br, a editora dos Adventistas. O tema geral do trimestre é o amor e a justiça de Deus. Deus conciliando seu amor infinito com a sua justiça assertiva. Deus não contemporiza com o pecado. Deus, Ele te orienta, Ele mostra o caminho e Ele aponta as consequências em seguir o caminho ou em não seguir. Bom dia, cavaleiro. Então é assim, o amor e a justiça de Deus. Nós já estamos, acho, na 9ª semana. Desculpa, eu acordo muito cedo. Eu deitei muito cedo também. Mas, só para não esquecer, qual é o termo grego usado para Deus? Pantocrator. Isso. Não é um nome tirado do livro, do filme Transformers, não. Pantocrator quer dizer autossuficiente, todo-poderoso, todo oniconsciente, todo em si mesmo. Nessa semana nós estamos falando sobre o conflito cósmico. Conquanto o conflito tenha iniciado aqui, ele segue. Conquanto o conflito tenha iniciado aqui, ele segue há muito tempo atrás. Sim, desde o Éden. Na verdade, nós vimos que a sua origem é no céu. O grande conflito se iniciou no céu e se estendeu aqui para a terra. Então, o drama humano é aqui, na terra. Agora, nós precisamos perceber, nós precisamos compreender que Deus, Ele é o Pantocrator, Ele é o autossuficiente, o Deus Todo-Poderoso. Sim, é verdade. A gente vai continuar aqui. Nós vimos na semana anterior. A origem do mal. E nessa semana nós estamos vendo. Tá meio tortinho, mas não tem problema não. Nessa semana nós estamos vendo como que o mal se deu.
tanto aqui na Terra, que nós já vimos semana passada, e hoje, nessa semana, nós estamos vendo a origem. Sim, a origem desse mal, ela é muito mais profunda. A origem desse mal, ela é muito mais profunda. E ela tem sua origem desde o céu. É um mistério. Como que o céu, um ambiente de harmonia, pode ter sido o originário de uma pendenga tão intensa a ponto de resvalar aqui em nós outros. Sim. O verso que a gente está memorizando essa semana é: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. O descendente dela lhe ferirá a cabeça, e tu e você, serpente peçonhenta, vai lhe ferir o calcanhar. Observa, o descendente da mulher, que é Cristo, vai esmagar, já esmagou a cabeça da serpente. Ou seja, conquanto seja forte, conquanto tenha algum poder de fazer alguma danura, a serpente já está destruída, porque a semente da mulher, Jesus Cristo, já esmagou a cabeça da serpente. Veja que na profecia, depois vem o finalzinho: e você, sua serpente peçonhenta, lhe ferirá o calcanhar. Muito bem, então nós vimos, anote aí as leituras, para você entender direitinho esse tema. Mateus 13, 24 a 27, Gênesis 1, 31, Ezequiel 28, 12 a 19, Isaías 14, 12 a 15, Mateus 4, 1 ao 11 e João 8, 44 e 45. Então nós vimos que o inimigo fez isso. Nós vimos que a origem do conflito na terra foi no Jardim do Éden. Nós vimos que a origem do conflito no céu foi no coração de Satanás. E ontem nós vimos a motivação para o conflito. Sim, a serpente peçonhenta, Satanás, o diabo, disse a Jesus: se prostrado tu me adorares, eu te darei todas as riquezas desse mundo. Ora, você só dá algo que você tem. Se a serpente prometeu dar todos os reinos do mundo a Jesus, é porque a serpente detinha esse poder. Pergunta: como que o rebelde do céu de repente se tornou o dono do mundo? Nós vimos anteontem, através do engano, ele surrupiou. Bom dia, minha senhora, vai com Deus. Ele surrupiou, roubou do legítimo dono, porque é isso que ele faz. O diabo veio aqui na terra para roubar, matar, destruir. Ele roubou os tronos terrestres. Ele roubou a supremacia humana sobre a terra. Porque quando os seres celestiais foram ter com Deus no céu, a impressão que dá ali é que está havendo um concílio celestial. É como se Deus, o Pantocrator do universo, tivesse convocado uma reunião com todos
os representantes dos mundos criados. Vamos imaginar que Deus tenha criado outros mundos. Por que não? Deus é Pantocrator, Deus é todo-poderoso. Então, supondo que ele tenha criado, então começa uma reunião no céu. Todos os representantes chegam ao pé de Deus. Oi, José. Bom dia, vai com Deus. E o texto fala: e no meio deles, e no meio dos representantes, e como intruso, tinha um, Satanás. E aí Deus pergunta para ele: Satanás, o que está fazendo, meu filho? Satanás, o que está fazendo, minha criatura? Porque ele se recusou a ser filho de Deus. Aí Satanás respondeu: eu estava dando uma volta pela terra, eu estava a passear por ela. Os sabidinhos dizem que essa expressão, dar uma volta pela terra, passear por ela, é uma ação que os príncipes, os proprietários, os reis, faziam de vez em quando para observar a sua terra, observar os seus súditos. Então o rei saía como chefão poderoso para campear pelas suas terras. E era isso que Satanás estava fazendo, ou seja, ele estava mostrando o seu poder sobre a terra. Poder esse que ele usurpou de Adão, do primeiro Adão, como disse ontem. E agora ele coloca todo esse poder na mão e diz a Jesus: proste-se, adore-me, e eu te darei a terra. E Jesus falou: nada. Você é o acusador. Você não tem nada. Eu sou o segundo Adão. Eu vim aqui restituir a terra ao primeiro Adão. Você usurpou, você roubou. Eu tenho aqui todas as provas contra você. Você está perdido. E quando Satanás matou Jesus na cruz, ele assinou a sua sentença de morte. Muito bem, depois dessa longuíssima introdução, espero que você agora, caso você não tenha assistido os vídeos anteriores dessa semana, agora você já tem uma panorâmica geral do grande conflito cósmico. Hoje, quinta-feira, 27 de fevereiro. Uau! Estamos no final de fevereiro. Amanhã já é o último dia. Sabadão já é 1º de março. Aleluia! Glórias ao Deus Criador, ao vigia das pessoas. Se inscreva, viu? Se ainda não for o caso. Compartilha, legal? Dê o seu gostei. Ou não gostei, pode ser que você não tenha gostado, não tem problema. Seremos amigos ainda. Compartilha. Então, qual é a natureza desse conflito cósmico? Como é possível um conflito entre Deus e Satanás? Como é possível um conflito entre o Criador, Pantocrator, e uma simples criatura, Satanás? Apesar de ser jubiloso, bonito, ostentoso, Satanás era só uma criatura. Como é possível haver um conflito entre a criatura e o Criador? Vamos imaginar, você é o pai, seu filho tem 5, 7 anos e ele te desafia para um conflito. Ele te desafia para o boxe. Sabe, luta de boxe? O pai fala: vamos pro boxe.
E o filho, que tem 5, 10 anos, aceita o desafio. Pergunta: você vai usar toda a sua força, toda a sua estratégia contra o seu filho? Ah, não, né, cara pálida? Você vai usar a força moderada para se equiparar ao lutador. Foi mais ou menos isso que Deus fez quando permitiu que uma de suas criaturas lutasse com ele. Então Deus se limitou em seu poder para que fosse possível haver o grande conflito. Sim, eu achei que está bem clarinho, mas se ainda você tem dúvida, digita aí nos comentários que a gente vai poder resolver as suas dúvidas. Ou se não puder, a gente vai procurar juntos. Como é que pode o Pantocrator participar de um conflito cósmico contra uma de suas criaturas? Se o conflito cósmico fosse simplesmente por poder, teria acabado antes de começar. Você entendeu? A propósito, existe um livro chamado O Grande Conflito. Nós distribuímos milhões deles. Então é possível que você tenha perto de você esse livro, O Grande Conflito, escrito por uma mulher americana, Ellen White. A mulher era sabidinha, viu? Ela publicou mais de 120 mil páginas. E hoje, quase 200 anos depois, o livro O Grande Conflito é um best-seller. Ali ela comenta sobre esse conflito. Entendeu? Aliás, eu estou lendo um texto. Eu vou ler daqui a pouco um texto dela, tá bom? Agora não, agora eu estou lendo o comentário do autor, Peckham. Então ele diz: não haveria conflito. Esse conflito, deve ser de um tipo diferente. Esse conflito gira em torno da disputa sobre o caráter de Deus. Deus está se colocando à prova. Deus está se deixando questionar por suas criaturas. Apesar de ser o Pantocrator, apesar de ser o Todo-Poderoso, o Todo-Mandante, o Todo-Poder, o Todo-Sublime, ele não fala isso é assim. Lembra aquela série Família Dinossauro? O dinossauro da Silva trabalhava numa grande empresa. Você lembra o nome da empresa? Em inglês era We Are So. Como é que é? Não lembro agora. Mas em português brasileiro o nome da empresa dele era Isso é Assim S.A. Ou seja, o patrão mandava e o empregado cumpria. É mais ou menos igual hoje em dia. Eu trabalho numa grande empresa que poderia se chamar Isso é Assim S.A. Porque aqui eles mandam e nós obedecemos. Você também deve trabalhar, se você não for um empresário, em uma empresa mais ou menos assim. Isso é Assim S.A. Mas Deus não é assim. Deus chamou o homem e falou: arrazoemos, vamos conversar, e eu vou esclarecer você, assim como eu esclareci ao meu servo Jó. Jó, ele compreendeu que todas as suas questões eram questiúnculas diante do grande problema da humanidade, que eu, como Deus, o Pantocrator, encaro com seriedade. É um conflito sobre acusações caluniosas que o diabo levantou contra Deus, de que, entre outras coisas, ele não é totalmente amoroso. Deus é 100% amor. Mas Satanás disse: não, Deus não é amor, Deus não dá liberdade. Veja Jó. Jó serve a Deus porque o Senhor
o cumula de bênçãos. O Senhor dá muita bênção para ele. É por isso que Jó serve você. Aí Deus disse, não, vai lá, tire tudo dele, e você vai ver que o meu servo Jó é fiel. Bom dia, jovem. Vai para a escola? Quer aparecer no YouTube, ao vivo? Chega aí, menino. Chega aí, fala bom dia para meus amiguinhos aqui. Manda eles compartilhar. Vem aqui, ó, pela frente. Tá com vergonha, mano? Perca a vergonha, vai, vem aí. Você tem canal no YouTube? Entra lá, Vigia das Pessoas. Então, ele não é totalmente amoroso. Essa foi a acusação do... Bom dia. Essa foi a acusação do diabo. Ele acusou Deus de não ter amor. Ele acusou Jó de não ter amor. Ele acusa Jesus até hoje de ser injusto. Essas afirmações não podem ser desmentidas pelo poder ou pela força bruta, mas permitindo que as criaturas comparem os dois. Permita aqui uma correção. Ele fala os dois personagens, mas o termo correto seria permitindo que as criaturas comparem as duas personagens concorrentes, qual seja o Pantocrator, Todo-Poderoso Deus, e sua criatura, esse anjo de luz, esse ser maravilhoso que foi criado com muita formosura. Então, todas as criaturas de todos os tempos, de todos os mundos, de todas as eras, elas poderão contemplar e perceber que Deus é justo, o homem que é injusto. Jó acusou Deus de ser injusto, mas no final ele falou, não, eu é que sou tolo, eu falei de coisas que eu não sabia. Eu falei de coisas que não sabia. Eu me arrependo no pó e na cinza. Uau! Agora sim, eu vou citar um trecho desse livro, O Grande Conflito, onde a Donna White fala sobre esse grande conflito. Vamos ver. Está lá no livro Grande Conflito, página 416 e 417. Esse livro foi publicado agora, em 2021. Ao lidar com o pecado, Deus poderia empregar apenas a justiça e a verdade. Satanás podia fazer uso daquilo que Deus não usaria: adulação, engano, mentira. Dizia também que ao exigir submissão e obediência de suas criaturas, Deus estava apenas procurando a sua própria exaltação. Portanto, deveria ser demonstrado perante os habitantes do céu e de todos os mundos que o governo de Deus é justo. Está vendo aqui? De todos os mundos. Alguns cristãos acreditam que existam outros mundos além dos nossos. É possível. Se Deus fez um mundo chamado Terra, Ele pode ter feito uma dúzia. Entende? Então aquela reunião no céu que houve, relatada em Jó, muito bem poderia ser uma reunião de representantes de mundos infinitos criados por Deus. Satanás tinha dado a impressão de que estava procurando promover o bem do universo, sabia? Ele falava assim, não é por maldade não, mas já sendo malzinho. O verdadeiro caráter do usurpador e seu objetivo real deveriam ser compreendidos por todos. E hoje não há dúvida que o mal semeado por Satanás
está permeando o mundo. E é isso que está levando homens à ruína, à destruição, à morte. E ela continua: deveria ser dado um tempo para que seus atos de maldade mostrassem quem ele era realmente. Então esse tempo que Deus está dando para Satanás é o tempo da parábola que contou Jesus. Jesus falou, o agricultor disse, não tire o joio ainda, para que não aconteça que ao tirar o joio, algum trigo seja tirado. Deus decidiu, eu não vou destruir Satanás ainda, eu não vou destruir os homens maus ainda. Eu vou dar um tempo para que os frutos deles sejam conhecidos. Veja, Caim teve um fruto conhecido, terrível. Ele foi homicida, matou seu próprio irmão. Está aí o fruto da maldade. Está aí a prova de que, porque ele tem que ser exterminado. Então o fruto de Satanás está aparecendo nas ruínas, nas calamidades humanas. Não é Deus que proporciona o mal, é Satanás e seus anjos. Lembra? São 3 bilhões de anjos fazendo danura na terra. 3 bilhões de anjos fazendo danura na terra. E esse número eu que estou inventando aqui. Estou supondo que, vamos imaginar que Deus tenha criado 9 bilhões de anjos. 1/3 caiu, então 3 bilhões. E 6 bilhões ficaram fiéis. Mas o caráter das pessoas, o caráter dos anjos, precisa ser provado ao longo dos dias. Você é cristão, parabéns, mas você não precisa dizer que é. Você precisa demonstrar pelo tipo de fruto que você está produzindo. Você está produzindo amor ou você está produzindo ódio? Você está produzindo bênção ou maldição sobre aqueles que circundam você? Como é o caráter do diabo e como são as suas estratégias? Leia João 8, 44 e 45. Leia Apocalipse 12, 7 e 9. Dá o pausa, leia e volta aqui para os comentários. Desde o início, o plano de Satanás é fazer com que as criaturas creiam que Deus não é justo, creiam que Deus não é amoroso, creiam que sua lei é opressiva. Você escuta hoje ainda isso? Homens endemoniados dizendo, Deus não é tão rigoroso assim, a sua lei não é tão rigorosa assim, a sua lei não é bem isso. Mas Deus é rigoroso, a sua lei é rigorosa e santa e precisa ser observada, porque do caso contrário, nós seremos expulsos do céu. Nem estaremos lá, os anjos foram expulsos. Não é de admirar que Jesus Cristo se refira a ele, a Satanás, como mentiroso, pai da mentira. João 8, 44. Jesus, por outro lado, veio ao mundo para dar testemunho da verdade. Jesus veio para testemunhar a favor de Deus. Jesus, como viveu aqui entre os humanos, como humano, ele veio para dizer, meu Pai é verdadeiro. Meu Pai está inocente dessas acusações que Satanás fizera contra ele. Jesus veio combater as mentiras de Satanás, derrotando, em última análise, destruindo o diabo e seu poder.
1 João 3,8, Hebreus 2,14. É porque o Apocalipse disse, João fala, aquela serpente mentirosa, Satanás, o diabo, será lançado no lago de fogo e enxofre. Aí ele faz um aposto, você abre assim um parênteses e ele diz, a saber, estou explicando, estou dizendo o que será esse lago de fogo e enxofre. Aí ele diz, bom dia, tudo bem com as senhoras? Ele diz, esse lago de fogo e enxofre é, preste atenção, cara pálida, é a segunda morte. Não existe um inferno incandescente, eternamente queimando pecadores de 80 anos ou de 8.000 anos. Satanás pecou por 8.000 anos e não vai ficar eternamente queimando. Ele será lançado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Ele será morto. Você não precisa ter medo de ir para o inferno, porque ele não existe. O inferno que a Bíblia diz, o lago de fogo e enxofre, é a segunda morte. Coloca isso na sua cuca de uma vez por todas. Você tem que amar a Deus porque você gosta dele. Você tem que fazer o bem porque você ama Jesus. E não porque você tem medo de ir para o inferno. Eles mentiram para você, para te controlar, para te dominar. Sim, eles falam, existe um inferno de fogo, existe um purgatório horrível. Mentira! Eles criaram isso para te dominar. Eles criam isso hoje para te dominar. As igrejas estão cheias de mentiras. Estão falando, se você fizer isso ou não fizer aquilo, você vai para o inferno. Mentira! O inferno, como eles estão dizendo, não existe. Essa é a revelação sublime da Bíblia. O inferno, em última instância, é a segunda morte. Ou, para o caso de Satanás e seus anjos, a primeira morte. Porque eles não vão morrer duas vezes. Ao homem, sim, está determinado morrer duas vezes. A primeira, a morte natural que todos nós vamos passar. Ou, se Jesus chegar agora, daqui a pouco, a gente pode ser poupados dessa morte. Mas existe a morte natural, que sua esposa passou, que seu pai passou, que sua mãe passou. E existe a segunda morte, para aqueles que não aceitaram a Jesus como Salvador, como o grande Pantocrator do universo, qual seja Satanás, seus anjos e todos os seus seguidores humanos. Jesus Cristo veio à terra com poder e glória para desmascarar Satanás. Satanás é a serpente antiga e a antiga serpente. Satanás é aquele que acusa o povo de Deus perante a corte celestial. Assim como ele acusou Jó, ele acusa a mim e a você. 3. Satanás é o dragão que governa e seduz o mundo inteiro. A palavra grega aqui, traduzida por diabo, significa acusador. Então a palavra diabo
significa acusador. Mostrando mais uma vez que o conflito cósmico diz respeito a crenças, especialmente sobre o caráter de Deus. Acreditar no inferno incandescente eterno é pôr em dúvida o caráter de Deus. Então, para finalizar, Satanás é a antiga serpente do jardim do Éden. Satanás é o acusador do povo. Satanás é o dragão destruidor. Satanás será o dragão lançado no lago de fogo e enxofre de Apocalipse. Muito obrigado por a sua paciência, pela a gentileza da sua audição. Obrigado. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê, não pouca, mas muita, muita paz.